Bom dia. Vamos a aguardar en cuanto as pessoas estão entrando. Uhum. Vamos começar, César? Uhum. Ok. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Rosário Aguerre, eu sou gerente de desenvolvimento para empresas e governos de People Search para Latinoamérica. People Search é uma empresa europeia, líder global. Nossa missão é desenvolver marcos e certificações de melhores práticas globais que melhoram a eficiência organizacional e melhoram a vida e a carreira das pessoas. Temos soluções para empresas como serviços de consultoria a través de nossos parceiros credenciados de consultoria e tecnologia. Temos também serviços de treinamento a través de nossos parceiros de treinamento credenciados e também e-learning. Recursos especializados en inteligencia del sector, fornecemos conteúdo relevante y de alta qualidade para apoiar decisões informadas e temos também um programa de fornecedor de ferramentas credenciados, que é o que César vai estar desenvolvendo hoje. Empoderamos um ecossistema global de organizações líderes. Nossos exames foram entregues a 50.000 empresas líderes e 800 departamentos governamentais em 45 países, pelas 2.500 organizações de formação de nossos clientes líderes mundiais, reconhecidos por 2.000 instituições acadêmicas em 100 países. Nosso portafolio de producto abrange productos de TI y transformación digital, como o reconocido ITIL, y también certificaciones de DevOps Institute, entre otras. También tenemos productos de TI y transformación de gestión de programas, como Prince2, y también de idiomas. Un modelo se ha aprobado pelo gobierno inglés para otorgar os vistos de trabalho e estudo no Reino Unido. Nossa certificação mais reconhecida nesta região é a ITIL. Temos um estudo que diz que 99% das empresas que integraram o ITIL em seu modelo operacional de TI estão experimentando um aprimoramento transformador do valor ou do desempenho de TI, permitindo o crescimento sustentável e a agenda de inovação da empresa. Por exemplo, 84% delas retiveram e atraíram talentos dentro de TI, 81% delas melhoraram a segurança dos dados na empresa e 80% alcançaram a melhoria das operações de negócios em andamento, entre outros exemplos. Temos também, desde o ano passado, certificações práticas, como certificações mais focadas, como gestão de mesa de serviços, gestão de incidentes, gestão de problemas, entre outras. E então, também trabalhamos junto às empresas e a governos
por exemplo, participando de conselhos para colaborar no desenvolvimento e crescimento de produtos, oferecendo serviços de consultoria de alto nível para ajudar as organizações a determinar sua estratégia para boas práticas e integrar nossos frameworks com outros. Podemos también realizar webinar para colaboradores na intranet de las empresas, realizar eventos conjuntos, ofrecer descontos en membresías de MyAxelos y también destacar sus conquistas en estudios de caso o endosos online para reforzar su posición de liderança. Mas isso era simplesmente uma introdução a People Searching e agora eu vou os deixar com nosso parceiro e nosso embaixador e experto César Monteiro, que ele os vai a falar sobre o programa ATB, Accredited Tool Vendor, um programa de credenciamento de fornecedores de ferramentas de ITCM. Então, muito obrigado por estar hoje conosco. E César, bem-vindo. Prazer recebê-lo. Obrigado, Rosário. Bom dia a todos. Eu estava aqui ouvindo a Rosário falar sobre as ações da People Search, e se fosse um checklist, eu estou em todas, viu, Rosário? Tudo que você falou aí ao longo do tempo eu vim fazendo e é um prazer estar aqui com vocês. E nessa relação com a People Search, praticamente tudo que ela falou aí eu faço. A gente participa de eventos juntos, a gente já viajou juntos, já visitou clientes juntos. Acho que esse privilégio de trabalhar com a People Search para nós tem sido uma razão de ser, porque a gente faz um monte de coisa, mas a People Search faz muito mais. E eu queria... Rosário, então, a tela está aparecendo aí? Só para checar. Sim, está aparecendo. Eu queria falar para vocês um pouquinho de ITIL e tem esse assunto do ATVA, mas eu vou fomentar um pouco para que vocês entendam o que é isso. Então, deixa eu ver se ela vira aqui. Então, nesse dia eu estava bem feliz e se alguém tiver, me der a chance de a relação aqui, está aí meu link do Instagram, não, do LinkedIn. Só apontar aí, será um prazer. Bom, ao longo do tempo, a gente vem trabalhando com ITIL e você vai amealhando aí uma série de certificados. Eu sou Master em ITIL, desde o começo que apareceu o título de Master. E do ano passado, a People Search nomeou não só a minha pessoa, mas mais 300 pessoas no mundo Ambassador. E como Ambassador eu tenho feito uma série de coisas, né? Não só por isso, mas ao longo dos últimos 10 anos eu tenho traduzido ITIL para o Brasil. E isso tem sido uma crescente muito grande e a gente traduziu praticamente tudo. Não é só em português, mas em português a gente tem praticamente tudo em tradução o tempo todo. E todos os cursos que a gente tem estão em português. Eu vou falar um pouquinho deles, inclusive, para vocês se atualizarem em relação aos cursos. Bom, como é que a gente enxerga o ITIL, né? Para poder chegar a certificar a ferramenta, pessoas, algumas coisas que as pessoas não sabem, né? Estatisticamente falando, o Brasil é um país que tem muita gente certificada. A própria Rosário falou, olha, o Brasil, dos produtos da People Search, dos serviços, o ITIL é aquele que mais se destaca, né? Só que tem um detalhe interessante, as pessoas fazem, no Brasil, curso de fundamentos e depois não fazem mais muita coisa. A gente tem fomentado isso desde o ITIL V2. A diferença do profissional é aquele que domina um pouco a situação, né? Então a gente faz, e uma das razões pelo qual a gente trabalha no processo de tradução é para popularizar o uso dessa biblioteca. Eu comecei a usar a ITIL basicamente em projeto. Aprendi assim, em projeto, né? E quando montei o primeiro curso de arte, eu nem sabia exatamente o que eu queria da vida e de lá para cá, sei lá quantas centenas de cursos a gente já deu, mas você faz a coisa de uma forma estruturada e o maior prazer é você construir e ajudar a fomentar a carreira das pessoas. Então, os livros hoje estão em 9 idiomas, para vocês terem uma ideia. Não é traduzido só em
é só aquele idioma, sai tudo ao mesmo tempo. Então, pra vocês terem uma ideia, é traduzido em alemão, francês, espanhol, italiano, polonês, português do Brasil, chinês e japonês. E quando sai o processo de tradução, né, sai um conjunto de documentos em todos esses idiomas, de uma certa forma, tudo sincronizado, tudo arrumadinho, tudo funcionando, né? E o conjunto de produtos do iTunes, dessa biblioteca, são os livros temáticos, as práticas, onde estão inseridos todos os conteúdos mais familiares das pessoas que começam a aprender do fundamentos, fala de incidente, problema, mudança, service desk. E na evolução dos tempos, né, se você pegar coisas que estavam escritas no iTunes V2, elas foram sendo atualizadas. Muita coisa aconteceu em 30 anos. Então, hoje, o espectro de negócios que você consegue identificar dentro de uma área de tecnologia são 34. Parte dessas práticas, inclusive, são do mundo corporativo. Você lidar com gestão de carreiras, você lidar com gestão de projetos. Então, tem uma série de práticas aqui que você usa para a empresa como um todo. Outra coisa, o Artigo 4, inclusive, a gente fez uma matéria com o Roman uns 20 dias atrás, falando se ia ter o Artigo 5. Não tem mais muito sentido essa evolução de números, porque o Artigo 4 foi proposto como um material de excelência feito em microserviços. Então, se você tiver que mudar uma dessas práticas, você vai lá e muda. Tiver que atualizar um livro, vai lá e atualiza. Antigamente existia uma certa estrutura monolítica, você ia mexer em alguma coisa, tinha que trocar um livrão inteiro. Hoje em dia você troca um conjunto de documento que tem 30 páginas. E uma coisa que aconteceu é que as formas de você usar esse material e se estenderam, inclusive, para você avaliar se uma empresa ou se uma ferramenta é válida, que é esse terceiro conjunto de elementos que tem aqui nessa tela, onde, com as práticas, você consegue certificar empresas, se alguém quiser saber se a empresa está funcionando de forma adequada, e ferramentas, que é o assunto de hoje. Os cursos de arte, para quem não está acompanhando, eles estão uma diversidade bastante interessante. Existe nesse desenho alguns cursos de extensão, e eu vou falar um pouquinho de cada um desses cursos aí, só para atualizar vocês. São 3 colunas de cursos. A, a coluna que começou tudo, todo mundo está baseado no Fundamentos, que é o de baixo. Esse slide está em inglês, mas tudo que está aí nessa tela praticamente está em português. Os nomes dos cursos a gente não muda, mas o conteúdo sim. Então, você começa essa carreira pelo Fundamentos. Então, é um curso de 16 horas, você vai, se fizer o curso, você chega no fim e faz um exame, e sai com um conhecimento do espectro dessa biblioteca. Você não entra em nenhum detalhe dos livros que compõem a estrutura mais profissional, mas você sai sabendo um monte de coisa. Dá para aplicar? Não necessariamente. Você sai com vontade de quero mais, sabe? Então, também são 16 horas. Para vocês terem uma ideia, a gente já fez mais de 100 cursos de IT Foundation na versão V4 aí. E continuamos fazendo. Então, há um fomento bastante interessante. Esse curso continua em demanda. E aí, em 2019, quando saiu o ITIL 4, os primeiros cursos que saíram esses 4. A gente chama eles pela intimidade, né? Pela primeira letra. Então, tem o CDS, o DSV, o High Velocity e o DPI. Então, o CDS, o que tem esse curso, né? Ele mostra a parte de gestão de serviços. Então, se alguém sai do Fundamentos e vai fazer o CDS, ele vai se aprofundar em gestão de serviços. Vai falar mais de gestão de serviços. Então, como estrutura uma área, como é que você enxerga a entrega do serviço, como você concatena isso com suporte. Então, é um excelente curso para quem sai do Fundamentos. Principalmente se vem da área de operações ou se vem da área de Service Desk. Esse curso CDS a gente dá com uma certa constância e tudo em português. E ele é uma boa entrada dessa carreira. Depois, existe um outro curso que é muito bom, não tinha isso nada em absoluto no V3, que é o DSV, e que tem a inspiração em toda a gestão
da jornada do cliente. Como é que o cliente e o usuário vai desde a necessidade de ter uma determinado serviço, ou uma demanda, ou um tipo de coisa que tem que ser alterada, até a construção, escolha, e como é que a relação se constrói ao ponto de que as partes interessadas se concatenem e você, no final, consiga ter uma boa experiência. Esse curso fala disso. Evidentemente, é bastante contemporâneo, tem bastante coisa aqui que as pessoas querem saber. Você aprende isso muitas vezes em marketing, e esse curso também tem uma pegada que te permite enxergar como funciona melhor o outro lado do balcão, não importa em que lado você esteja. Um curso bem moderno, High Velocity, então ambientes digitais, a ida para a nuvem, você trabalhar com automação, ou pensar em Lean, Agile, DevOps, é o assunto do High Velocity. Um curso muito bom também. Cada curso desses tem mais ou menos 5 noites. A gente sempre faz à noite esses cursos, eles fazem uma semana, você faz esse curso, depois se prepara, faz exame, e aí não tem uma ordem específica. Eu estou contando aqui nessa ordem desse desenho, mas e contando mais ou menos o que eu acho de cada um. E o último desse bloco se chama DPI, o Direct Planning Improve. Esse cara alinha objetivos de TI. Então, ele tem muito a ver de você entender para onde vai a organização, o que que ela vai fazer, como ela pode melhorar, como você incorpora a melhoria contínua de uma forma suave dentro de uma organização, como é que você quebra paradigmas. Quando você faz esse grupo de cursos, né, o resultado final, você tira esse certificado aqui, chama IT Managing Professional, né? Esse certificado você não faz nenhuma prova para ter. Na realidade, você vai amealhando os cursos ao longo do período e no final você consegue esse certificado aí. Ele vem como resultado do seu esforço. Então você tira esse certificado aí de IT Managing Professional e guarda aí, guarda que ele vai ser importante em algum momento, né? Pode colocar isso no currículo. Quando você coloca isso no currículo, você não coloca esses 4 cursos aí, você dispensa, né? Você fala, olha, eu tenho Managing Professional, todo mundo entende que você fez essa sequência. De uma outra coluna, existe um curso muito bom que, somado com o DPI do módulo anterior, é um casamento de módulos, né? Você faz um módulo para entender toda a estratégia digital. Chama DITS, Digital Analytics Strategy. Está tudo em português. Tudo, tudo. Tá? E aí você, a partir desse curso, você consegue entender quando as coisas dão errado. O que dá errado numa empresa, por que aquilo não dá certo. Inclusive, todos os exercícios desses cursos são voltados para casos reais. Assim, olha, o que acontece se você está numa situação em que a empresa precisa escolher que direção seguir, por que dá errado, por que não dá. É excelente esse curso. Muito bom. A gente deu, acho que umas 6, 7 vezes. Por acaso, vai começar um desses amanhã. E é um curso muito gratificante também. As pessoas gostam muito, saem com bastante reflexão desse curso. Todos esses cursos têm livros. Todos esses livros estão em português. Para vocês terem uma ideia, a gente dá isso com uma certa regularidade. Eu coloquei a capinha do livro, aí, que a gente também faz parte do pacote, né? E coloquei um selo, se vocês quiserem saber algo mais desse curso, só fala com a gente. Tem um WhatsApp aí, se quiser fotografar e mais tarde conversar com a gente. Nós temos esses cursos, por acaso, em julho, agosto, setembro, outubro, novembro. É bastante regular isso na nossa grade de cursos. Então, é uma forma de você progredir na carreira. Não tem jeito de você achar que o foundation é o seu limite. Não é como você falasse assim, vou aprender a ler. Eu já sei ler, ok. Então, ok, você já sabe um pouquinho da biblioteca de arte. Por que não você se aprofundar de alguma forma ou se distinguir no mercado? Então, isso é interessante. Eu deixei para o fim o assunto que vai dar base para o nosso assunto principal, que são as práticas. As práticas, elas estão identificadas em inglês. Ontem começou a aparecer o material em português, isso aqui a Rosário acho que não sabe, mas olha aqui, ó, Rosário, isso aqui é novidade. Ó. Ó, ontem o material de tradução começou a sair. Ó. Aqui, você falou gerenciamento de problema, busquei para você. Está em português já. Isso significa que o material está todo em português. Ó. Então,
todos os conceitos, tudo que tem aqui. Então, para cada um desses elementos aqui, né? SD, Service Desk, incidente, problema, gerenciamento de requisição, mudança, release. Eles são, inclusive, agrupados em grupos de 5. Tem um contexto aqui que lembra muito o agrupamento do V3. Lembra muito, mas com mais profundidade. O que tinha no V3, você tinha um overview, aqui é mão na massa mesmo. Então, quando você faz um curso desses, de Practice Manager, dá para fazer de forma individual, eu posso fazer um curso só. Para vocês terem uma ideia, esse curso, a Rosário falou, saiu ano passado, eu tenho volumetria. Existem 3.000 pessoas que já fizeram e passaram na prova desse curso, ao longo desses últimos 12 meses, e mais por vir, porque é um conteúdo excepcional para você que precisa trabalhar e pôr a mão na massa. E eles estão agrupados em blocos. E se por acaso você faz um desses blocos inteiro, né? Vamos supor que eu só fizesse Service Desk, ok, posso fazer isso. A gente já fez isso para empresas. Não tem muito sentido prático você manter uma grade tão dispersa, então a gente faz por blocos mesmo. Esse mês a gente ainda tem um MSF, que é o Monitor Suporte e Fulfill, e se você fizer esse curso, tira um certificado desses, aqui que está aqui do lado para vocês verem, e se tiver o CDS, que é de um outro pilar, você tira o título de Practice Manager. O que acontece? Se juntar tudo, né, você chega lá no fim, você tem o Master. Juntando todos esses conteúdos aí, você acaba tirando o certificado de Master. Mas eu queria pensar daqui como é que você aprende algum assunto desses que está aqui. Então, qualquer um desses assuntos, qualquer um deles, se eu pegar esse documento aqui, né, ele vai ser importante para o assunto dessa palestra, ele é a base para isso. Se eu pegar esse documento que eu estava mostrando para vocês, né, cadê ele? Tá aqui, ó. Se eu pegar esse documento aqui, né, que é um desses documentos, ele tem uma determinada estrutura que eu vou mostrar agora, é mais fácil mostrar por aqui. Ela tem uma estrutura assim: você tem informações gerais da prática, então ali gerenciamento de problemas, conceitos, e começa a mostrar os processos. Quantos processos eu tenho nessa prática? Às vezes tem 2, às vezes tem 3. Se você olhava para as versões anteriores, era tudo meio empaçocado. Aqui, a coisa está estruturada dentro de um conceito um pouco mais amplo. Você vê os processos separados, você olha só aquele que te interessa e vê qual é a contribuição que ele tem no fluxo de valor, como é que você gera valor com aquilo. Olhando de uma forma bem holística, você também tem assuntos que dizem como você estrutura a organização para atender a esse tipo de conteúdo. Como é que você lida com tecnologia e com automação. E tem um negócio que vem saindo nesse material, que é a avaliação de desempenho. Então, você vem, no final desse material, tem um negócio, um grupamento de informações que você consegue avaliar o nível de capacidade de execução de um processo. E isso é muito importante para quem quer saber se está bom ou se está ruim. O quanto falta. Onde é que está o ponto que eu posso melhorar? E isso pode ser feito por qualquer pessoa que faça um curso desses. Você sai com um checklist e um conhecimento, não adianta o checklist sem o conhecimento, né? E aí, em cima disso, você consegue desenvolver as capacidades adequadas para que esse determinado assunto tenha sentido. Outra coisa, ninguém implanta ou ITIL, você adota. Você pega isso aqui e adota para o jeito que você achar melhor. E ninguém adota um processo só, não tem o menor sentido, né? Eu vou implantar incidente. Já falou duas coisas erradas. Primeiro, que você não deveria implantar, você deveria ver o que você tem e aproveitar. E a segunda coisa, você não consegue sobreviver com um desses só, é um conjunto. Por isso que é interessante fazer esses cursos de conjunto, né? E conseguir você, inclusive, ter conhecimento tácito para ir lá e avaliar. Eu sei o que é gerenciamento de problema. Ok, você consegue chegar na tua empresa e falar assim, deixa eu ver o que está errado, deixa eu ver o que eu poderia melhorar,
Deixa eu ver como é que eu vou conciliar esse negócio aqui com gerenciamento de incidente. Deixa eu ver como é que eu vou integrar isso direitinho no Service Desk. Então, esse é o tipo da carência que a gente percebe que o mercado ainda demora a suprir, né? Você entrar por um caminho que te dê ferramentas, né, e capacidade de conseguir entrar em qualquer empresa de qualquer tamanho e fazer uma autoavaliação. Esse seria o básico do básico, né? Você conseguir saber se a empresa está em boas mãos, o que pode ser melhorado. Tudo pode ser melhorado. Tudo pode ser melhorado. Se você conseguir, ao longo de um ano mais ou menos, né, tirar esses certificados, você acaba tirando intitulado Master. Eu já formei um monte deles, né? Então, você tira esse certificado aí de I2 Master como resultado de uma aposta na sua própria carreira. Vale a pena, viu? Então, isso eu queria atualizar vocês em relação ao White e vou usar muito do conhecimento aqui do Practice Manager no assunto de hoje. Antes de começar, eu queria falar que nós fizemos uma ação de marketing com a PeopleCert o ano passado e ela deu um resultado bacana. A gente distribui bottoms para quem faz curso. Quanto custa? Nada, de graça. Então, se você fez um curso desses aí, qualquer um deles que é um bottom, basta preencher esse formulário que no Brasil a gente envia de graça. Então, não tem problema nenhum ter um bottom, né? Mostrar, olha, eu tenho esse bottom. Eu acho bacana isso e vale a pena você ganhar da gente aí, se quiser. Um bottom. Basta preencher esse formulário aí e mandar e a gente entrega de graça se for no Brasil. Tá? Não tem problema nenhum, só esperar que a gente entregue. Tem lá o suficiente para não ter nenhum problema, tá? Então, isso aqui é reflexo do trabalho que a gente tem feito junto com a PeopleCert, um deles. E aí o assunto de hoje, né? Que eu precisava que houvesse esse entendimento de que você tem que avaliar processos. Você tem que chegar lá e avaliar a prática como um todo. Bom, esse programa começou a ser fomentado em 2022 e antes mesmo de ser lançado, diversas fabricantes de ferramentas se prontificaram a serem avaliados. Então, antes desse programa ser lançado, diversos fabricantes de ferramentas já tinham tido a análise feita. Olha, para vocês terem uma ideia, em 2020, a primeira empresa fez essa avaliação. Esse aqui eu tirei da página da PeopleSearch. Só que todas essas empresas aqui já têm um certificado de que as suas ações estão, de uma certa forma, bem adaptadas, né, aos, aos princípios do ITIL. Então, não é uma coisa nova, é nova para quem está vendo hoje, né? Mas esse trabalho começou a ser feito praticamente em 2020, o primeiro, depois alguns em 2021, alguns em 2022, já tem gente de 2024, e assim vai, né? A gente está trabalhando duas empresas aqui no Brasil, inclusive, agora, para que logo elas tenham esse certificado também. Então, esse é o resultado, basicamente, do que eu vou mostrar hoje, né? As empresas terem uma certificação, um nível de certificação e um número de práticas certificados. Basicamente, esse trabalho aqui reflete quando você vai escolher uma ferramenta no mercado e falar, será que esses caras aqui têm alguma aferição? Mas vocês vão perceber que não é só a ferramenta em si. Tem uma filosofia por trás disso, que é mais bacana do que você comprar uma ferramenta ou adquirir o serviço. O interessante é o serviço conjunto como um todo. Então, a proposta do ATV, ela revolucionou pelo seguinte contexto: você não avalia a ferramenta em si, a aderência dela a alguns tipos de atividades de processo. Não é só isso. Você avalia a competência da organização e dar suporte. Você avalia também os profissionais dessa empresa. Então, tem um raciocínio triplo para que uma empresa consiga ser acreditada ou ter sua ferramenta acreditada. Existe uma pergunta, o que é acreditação, né? É quando alguém vai lá e diz, você tem competência para fazer, né? Você não está autorizado, você está competentemente preparado para fazer isso.
Então, o termo que se usa para credenciamento aqui é acreditação. É diferente de você licenciar alguma coisa. Então, tem uma filosofia um pouco maior esse programa. Efetivamente, ele foi lançado há um ano atrás. Há um ano atrás, assim, pum, apareceu no mercado. Desde esse momento, a gente entrou em contato para tentar oficializar isso para o Brasil. Eu tive, inclusive, em novembro, com os gestores desse negócio na Inglaterra. A gente conversou bastante. Tem uma curva de aprendizado para fazer isso, não é tão difícil, mas eu queria trazer, né, para o Brasil esse tipo de programa. Estava bombando já na Europa, né? Então a gente trouxe e está divulgando isso na medida em que as coisas vão acontecendo, porque fica esquisito, né? Você procurar referências no mercado e não ter nenhuma referência nacional, fica esquisito, né? Evidentemente, naquela lista ali tem um monte de best-seller de ferramenta, como sempre tiveram. E a gente sempre se orgulha no mercado brasileiro das equipes de desenvolvimento e das boas ferramentas que a gente tem aqui. Então, tem que colocar em parelhamento, tem que ser parelho isso, né? Assim, quando alguém for licitar, ou procurar, ou tentar comprar alguma coisa, tem uma referência de comparação. Olha, eles passaram por algum critério de avaliação. Bom, esse programa ele foi projetado para fornecer essa lista que eu mostrei. Então, uma lista de fornecedores de ferramentas credenciados. E eles estão nesse palavreado, né, credenciamento ou acreditação, que está alinhado com as práticas do ITIL. De uma certa forma, é o único credenciamento que dá autoridade para uma ferramenta dizer eu estou alinhado com práticas do ITIL. Não existe nenhuma outra certificação no mundo com esse poder. Então, evidentemente, tem a responsabilidade de fazer isso bem feito, né? Então, e outra coisa, não é só esse o fato. Eu acho que o mais interessante é a forma como esse credenciamento é feito. Ele qualifica as pessoas que trabalham nesse lugar, as pessoas que projetam as ferramentas, as pessoas que desenvolvem e que vendem essas ferramentas. Então, você constrói uma coisa a partir da alma, e não fala assim, eu tenho um selo. É legal, né? Não, para você conseguir aquilo, tem um caminho que gera uma proposta de valor, né? Então, o fornecedor de ferramenta, quando ele vai buscar esse selo, ele vai buscar de que forma, né? Ele é um esforço, isso custa suor, sangue e lágrimas, né? E dinheiro, né? E você acaba tendo uma forma de diferenciação para concorrente. Então, quando você vai comparar, a mesma coisa que você vai comprar uma geladeira, ela tem o selo Bimetro. Todo mundo, hoje em dia, qualquer coisa que a gente vai comprar, né, como de bem durável, você procura selos de certificação, né? Aqui no Brasil, a gente olha o selo do Inmetro, lá se você tem duas geladeiras iguais, mesmo preço, o que, que você vai ter? Lá é marca X, marca Y. Por que, que você vai escolher a ferramenta, é, a, desculpe, a geladeira um contra a geladeira 2? Tem algum critério de diferenciação. Você olha índice de economia. Qual a geladeira mais econômica? É lógico, tem a reputação de marca, né? Mas se tiver duas marcas excelentes, o que que você escolhe? Se você não tem nenhuma preferência, a gente vai no selo de economia. Tem selo de economia em Carrefour, né? Então a gente está, por hábito, buscando aquilo que é melhor para a gente. Então, quando você tem um selo desses, né, um fornecedor credenciado, ele tem uma confirmação de que ele tem uma ferramenta que cobre os pontos principais do processo. Quer dizer, eu tenho lá um processo, vai ser validado, vou abrir aqui de novo o cidadão aqui, né? Ele vai validar métrica, vai validar se o processo está, o fluxo do processo está aqui, né? Então, vou pegar aqui um processo. Ó. Será que está fazendo isso que está aqui? Né? Será que está investigando como devia? Está registrando? É isso que você vai testar, né? Basicamente, não tem nenhum mistério nisso, né? É um negócio que você tem uma sequência e avalia primeiro, né? Se aquela ferramenta é confiável, se ela não está. Eu já vi muita ferramenta ou profissionais que vêm implementar alguma coisa e que não sabem o básico e impingem ao
usuário uma série de coisas que não tem o menor sentido. Você vê a coisa implementada pela metade. Será que é o hábito de não ler bula, quando você compra um remédio? Eu não sei o que que acontece. Mas o interessante é que quando você contrata alguém que vai te trazer algum tipo de ajuda, é que de fato te faça feliz, né? Não é um casamento você adotar uma ferramenta na tua empresa. Então, é interessante, inclusive, que aquela empresa tenha tido alguma preocupação em ter avaliado aquela ferramenta contra alguma coisa que o mercado valoriza, né? Então, outra coisa, você consegue, inclusive, usar esse registro para a seleção de ferramenta. Não é, na licitação de alguém vai falar assim, olha, se não tiver isso, está morto. Mas, de uma certa forma, a gente sabe que é assim, né? Alguém fala assim, eu vou comprar determinado padrão. Ó, você vai comprar ou você vai pegar um serviço de nuvem, o que que você quer saber? O cara tem ISO alguma coisa? Ele tem algum tipo de certificação? Se tiver o mesmo preço, você vai procurar isso que diferencia. E os preços são muito competitivos sempre, né? Outra coisa, às vezes você compra um serviço desses, a ferramenta vem pela metade. Colocam para vender, falta módulo. Aí você vai usar, falta o módulo que faria o encaixe, falta o módulo que faz aquilo funcionar. É tão comum isso, mas é tão comum as pessoas ficarem, primeiro, estudar um pouco, né? Não tem muito espírito crítico. Passa para uma área de compras que também não tem obrigação de saber isso, né? Compra lá baseado em preço, né? E muitas vezes vai ver PowerPoint, né? Depois chega na hora de implantar um negócio que era para fazer em semanas, vira meses. Esse é o lado ruim. E outra coisa, né? A área de TI sempre carrega o ônus disso. Então, você ter algum tipo de avaliação pregressa da equipe que vai trabalhar com você ajuda muito, né? É difícil você implementar uma solução que vai resolver, ou deveria resolver o teu problema, com um estagiário, né? Não tenho nada contra, mas se você contrata alguém que tem alguma senioridade para trabalhar. Eu adoro estagiário, mas não para isso, né? Então você tem que ter avaliação de qualidade de ferramenta e ter informação confiável. Foi comparado contra o quê? Né? Foi feito contra o quê? As pessoas têm certificado de que sabem usar a ferramenta, né? Todo mundo sabe o quanto é carente, né? Você ter recurso qualificado para poder trabalhar. E quem já fez implementação de alguma coisa, adotar alguma coisa, está lá trabalhando, o cara sabe alguma coisa, muda um profissional, vem outro. É ruim, viu? Não tem projeto que você não tenha sofrimento junto, né? Então, o fato de trabalhar com isso o tempo todo, ter essa proposta de valor, de uma certa forma, é um alento, é uma forma de você arejar o mercado. Uma outra coisa também é que não dá para você pegar uma ferramenta global, best-seller, com muitas e muitas pessoas ali, e comparar com uma ferramenta feita dentro de uma região. Então, dá para nivelar isso ao longo do período. Então, existe um processo, desculpe, existe um processo de acreditação que vai permitindo que fornecedores regionais possam obter algum tipo de certificação, começar. Então, você começa com níveis, né? Nível bronze, prata, ouro, né? E aí, quando você vai olhar isso naquela tela, isso reflete lá também. Eu também não acho que você ter assim, eu sou o ninja do universo, né? Tudo não tem problema, que está inclusive nessa ordem, né? Platino global em cima, tá? Por exemplo, assim, essa free, eu nunca usei essa ferramenta na minha vida, mas não tem problema nenhum, né? Nesta graduação, eles são platino global. Nem sei se tem essa ferramenta no Brasil, mas se tiver, tem que ter competência para não fazer feio, né? Isso aqui está nessa ordem: platino global, platino, gold, silver e bronze. Aí está indo, né? Então, inclusive, tem empresas brasileiras aqui. Nesta lista só tem uma, né? Por enquanto só tem uma. E, eu conheço tal ferramenta, sim, mas você vai ver de onde ela veio, a sede dessa ferramenta não é no Brasil. O sede no Brasil, nessa lista aqui, só tem uma. Vai ter mais, mas só tem uma por enquanto. Não tem nenhum problema, mas eu acho que a gente tem gente competente para estar nessa lista, né? Não tem sentido você
falar assim, ah, por que o Brasil não pode ter? Outra coisa, pode entrar como bronze. Você vê que tem gente aqui, ó, que entrou com 15 práticas certificadas. E tem gente aqui em cima que é gold, tem 9, né? Por quê? Porque a ferramenta é restrita. E se você clicar aqui, vai dizer quem é, né? Isso aqui é site, né? Então, quem é a pessoa de contato, e aí tem o selo e quais são as práticas certificadas da ferramenta. Aqui, ó, né? Então, a Gira, que é o caso que eu entrei aqui de orelhudo, né? Certificou essas práticas aqui para obter este selo, né? E aí não é só isso. Tem uma série de recursos inerentes para atingir essa graduação. Então, quando é bronze, você tem uma ferramenta em estágio de avaliação, os profissionais estão aprendendo, e aí você vai crescendo. Agora, o que eu acho interessante é que isso não é necessariamente proporcional, né? Se você olhar aqui, tem uma Gold com 9 e você tem uma bronze com 17. Então, não é, talvez, esse cidadão aqui, né? Que tem aqui no Brasil, Top Desk, né? Mas não é uma ferramenta brasileira. Ela tem aqui, ó, uma série de práticas certificadas, mas a equipe está em processo de certificação. Então, essa é a forma de enxergar, não é nem pela quantidade de práticas, né? Evidentemente que tem algumas aqui, todo mundo tem incidente, requisição de serviço, problema. E esta empresa, por exemplo, já foi para a parte de gestão de relatórios, de conhecimento, mas a ferramenta é mais abrangente, né? Então, posso comparar a ferramenta? Sim, mas posso comparar o esforço de certificação do modelo, né? Esse modelo, dentro dessa ideia que eu acho muito genial, é chamado de modelo de camadas. Então, à medida que você vai construindo consciência, vai crescendo a sua avaliação. Então, por exemplo, né, se eu pegar qualquer uma daquelas empresas que tem a titulação bronze, eu sei que lá, para cada prática tem uma pessoa que sabe. Pode ser a mesma pessoa, claro, né? Mas então aquela empresa que tem 17 práticas, tem as 17 práticas com pessoas com capacidade de responder aquele assunto, alinhado com o Light, né? Existe também dois certificados inerentes, que eu vou passar nos próximos slides. É como implementar, então, os profissionais de campo têm certificação também, e a área de vendas também. Então, se você tiver práticas dentro da tua ferramenta, tem que ter pelo menos uma pessoa para cada uma daquelas práticas. Ah, pode ser a mesma pessoa para tudo? Pode. Não há uma limitação de absorção de conhecimento, mas tem que ter alguém, ok? Quando se atinge o nível ouro lá, por exemplo, já aí tem alguns pré-requisitos, né? O cara tem que ter alguma coisa apoiada em configuração, não tem jeito, né? Ou seja, quem chega nesse nível aqui é porque já está apoiando as ferramentas em alguma coisa mais estruturada em CMDB, em configuração, em ativos, e assim vai, né? Por exemplo, se você vai para o nível platina, é obrigatório ter nível de serviço. É um crescendo, né? É um crescendo de conteúdo. Isso é bacana por causa disso. Então, é um modelo de certificação dessas organizações. E então a gente poderia dividir em três grandes blocos, né? Então, essa certificação de ATVA, de ATV, né? Um ATV, ele tem, ele certifica as pessoas da empresa, o software da empresa e algumas considerações de integração. Essa avaliação de software da empresa é a mesma que eu posso fazer para uma empresa que não tem ferramenta. É a mesma avaliação. Então, se alguém quiser saber, é a mesma autoavaliação? É a mesma. Só que aqui eu tenho uma ferramenta da Axelos, que é dentro da PeopleSearch você tem um acesso e você usa aquela ferramenta para guardar as evidências do tipo de auditoria que você fez. Então, inclusive, depois que você faz a avaliação, vem
o profissional da People Search e chancela que aquilo está tudo ok. Não é uma coisa demorada, não. Sinceramente, é bastante rápido fazer isso. Eu me impressionei com a velocidade como você consegue, uma vez definido, né? O maior problema é você querer fazer. Mas uma vez que você queira fazer, o fornecedor que fique elegível, ele vai conseguir fazer isso muito rápido, ter essa certificação. Então, a certificação de pessoas vai envolver três áreas da organização que tenha essa ferramenta. Tem que ser, tem que ter o conhecimento do processo, tem que ter o conhecimento de campo e tem que ter o conhecimento de vendas. Isso por prática. Então, quando eu olho essa lista, né, eu consigo identificar, deixa eu ver onde é que ela está, que aqui tem um montão de gente, voltar aqui para trás, né? Quando tem aqui, essa aqui, né? 7 práticas, ele é silver, ele atingiu uma certa graduação e tem 7 práticas certificadas nessa ferramenta, né? E tá aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, né? Então, é aqui que você consegue entender o que que é essa solução, etc e tal. Se você clicar aqui, eu nunca fui aqui na minha vida, mas vou essa vez, eu venho na empresa e vejo como ela é, né? Então, está aqui, essa ferramenta aqui, e ele pode, se quiser, normalmente põe o selo da página dizendo, olha, a gente é certificado ITIL, né? Tem esse certificado aqui. Então, a grande surpresa para muitos, quando a gente fala sobre esse assunto, é que você, a partir de uma prática, né, você pode se aprofundar nela, fazendo um curso, pode avaliar você mesmo, a sua empresa, né? Você avalia, vê, pode sair de lá com uma proposta de melhoria, né? Ótimo. Esse é o primeiro passo, né? E uma grande progressão fazendo isso. Você pode fazer uma avaliação certificada de uma empresa, sem que não tem ferramenta nenhuma, o mesmo raciocínio, ou, que é o assunto desse seminário aqui, vocês podem ter ferramentas certificadas. O raciocínio é o mesmo. Então, uma vez que eu aprendo, inclusive, a validar uma prática, eu consigo olhar e falar, putz, eu preciso de suporte para fazer isso. Eu preciso que, quando vem um vendedor, fale Lé com Cré, né? E aí você, inclusive, quando tem as práticas, vai procurar ver pessoas que têm algum conhecimento aí, dentro dos cursos. Então, o gerente de prática, ele tem que ter, por exemplo, um CDS e tem que ter a prática inerente ao que ele fala. O cara é especialista em Service Desk. Por isso que não tem sentido fazer um curso só de Service Desk. Tem mais sentido fazer 5 de uma vez. É uma semana, pô. E você sai com conhecimento, tem o suficiente para ter esse certificado aqui, né? Você tem o MSF, tem o CDS, você tem a titulação de Practice Manager, que é aquilo que a certificação de uma ferramenta requer. Então é interessante, né? Essas empresas aqui, então, eu tenho a certeza que houve uma avaliação dos profissionais dessa empresa, não só da ferramenta. Porque, legal, olha, eu tenho selo não sei o quê. Já vi isso a vida toda. Aí vem lá, que larga uma ferramenta porta dentro. Quanto projeto eu peguei assim? Larga uma ferramenta porta dentro, vira as costas e se vira aí. Implementa com terceirizado, faz umas barbaridades, nossa senhora. E aí você fica lá sofrendo por causa disso. Então, é interessante você ter esse raciocínio implementado eh, nas organizações para que elas possam fazer as adequações com alguma excelência, né? Então, as certificações de ETV têm curso para técnico, a gente tem esses cursos e só usa, não está na grade pública, a gente só usa e dá esses cursos para quem está no processo de acreditação, e tem curso de profissional de vendas. Então, dá o conhecimento básico. Então, curso de um dia para os vendedores falarem sobre a arte de forma apropriada, entender por que a ferramenta deles faz isso ou faz aquilo, né? E na parte de implementação também, né? Então, há o implementador, aquela pessoa que vai na empresa, tem algum tipo de
de aferição de conhecimento. Então, gerente de produto, não necessariamente é o técnico de campo, mas as pessoas que coordenam também, aprender um pouco do dialeto, né? E aí tem a própria avaliação de software. Vocês viram que eu nem estou puxando a brasa para o software, né? É o software que se espera, é o básico, né? Então você tem a prática certificada, junto com isso tem que ter gente que fala coisa com coisa, mais as pessoas que fazem a interação com o cliente, seja da área comercial, seja da área técnica. Então, um ATVA, ele tem um selo de ATV tem essa propriedade, né? Eu estou confundindo porque o ATVA é o validador do ATV. Então, quando eu venho aqui, né, qualquer empresa aqui, qualquer uma, eu pego daquela lista, estou voltando aqui para trás, acho que estou, não estou, deixa eu sair, não consigo voltar. Ah, né? Qualquer uma empresa que está aqui, ela passou por isso. Só que, para muitas pessoas, esse negócio está sendo visto hoje pela primeira vez. Então, não é uma coisa que caiu do céu, já tem uma construção, né, de algum tempo e já tem uma lista bastante razoável, de ferramentas cuja organização se preocupou em estruturar uma base para poder fornecer esse serviço. O que que é feito na avaliação de software? Você tem critérios de avaliação. Onde é que está isso? Ah, está dentro da própria prática. Só que em vez de estar lá escrito num PDF, está numa ferramenta. Você vai lá, gera evidência, processo de auditoria, né? Se existe alguma coisa de IA também, você coloca lá. Tem uma série de critérios. Esses critérios, eles são avaliados e reavaliados constantemente. E outra coisa, a empresa acreditada, ela passa por um período de aferição a cada ciclo de tempo. Então, ela tem coisas para prestar contas ao longo do ciclo seguinte, que é um ano, e coisas para 2 anos. Então, não é só reconhecer funcionalidade de ferramenta, mas se tem plataforma, se existe personalização, você está validando ela contra o item, né? E aí o software, inclusive, tem avaliação regular, pelo menos a cada 2 anos. Então tem gente ali que já passou, aí é por isso que você tem uma data ali, ó, né? Então esse aqui vai passar brevemente aqui, vai ter aí 2024 e assim vai, né? Então você sabe esse tipo de informação numa telinha simples, né? O critério de avaliação de software, então, na versão 2024, está com 20 das 34. Tem prática aqui que não tem sentido ter numa ferramenta, então por isso que não está aqui. Gerenciamento de projeto não é um assunto ainda que foi parar em ferramenta, por exemplo, ok? Mas todas que são validáveis estão aqui, né? E tem que ter uma certa consistência, né? Eu vou pegar uma ferramenta que só faz gerenciamento de requisição. Não tem sentido, né? Você tem que ter uma certa coerência. Eu pegar uma ferramenta que só faz continuidade. Se tiver continuidade, tem que ter disponibilidade, não tem jeito. Se tiver disponibilidade, tem que ter capacidade. Você tem uma série de inter-relações aí que acaba tendo sentido prático, né? Então é por isso que algumas têm 6, outras têm 7, outras têm 10. Depende de qual é a proposta de mercado para aquilo. Não quer dizer que a que tenha 17 é melhor que a que tem 6. A ferramenta é mais ampla, só isso. Não tem que comprar uma carreta com 16 rodas, você precisa de um caminhãozinho. Não tem o menor sentido, né? As pessoas às vezes fazem uma vista quantitativa ao invés de qualitativa. Isso aqui é bastante qualitativo. Então, tem outros requisitos, por exemplo, você tem que ter Practice Manager para cada prática, né? Então, quando você tem uma ferramenta, as pessoas que estão naquela empresa sabem manipular esse material, sabem olhar, sabem por que foi validado. Não foi um negócio que você jogou lá numa lista e passou para o mercado com selo. Essas são as práticas que o Art 4 hoje, né, está validando para os ATVs. Como é que se credencia para isso, né? Quando se fabrica uma ferramenta, né, existe uma série de regras, inclusive para quem tem antigas certificações da PINC, que não validava ITIL, mas validava ITSM, então também vale. Quem tem alguma coisa de V3, não mais, não mais. Na realidade, existe uma
absorção, se alguém já teve esforço, de você dar alguma relevância, né? Então, é um programa bem interessante, cuja ideia, né, existe por trás disso, né, a ideia como um todo, uma vez que um fornecedor nos procure, então, olha, queria avaliar a ferramenta. A gente ensina esse programa com um nível de detalhe um pouco maior, né, e faz um caminho, né? Você solicita ter um NDA, né? A gente atua, a Antpartners atua como essa entidade aqui, a TVA, faz a avaliação do software, depois oferece treinamento para a equipe, já como empresa de treinamento, dá o resultado da avaliação, a PeopleCert vem aqui e dá um feedback e dá um certificado. A gente consegue muito, muito, muito rapidamente certificar uma ferramenta. E aí ela passa a ser um asset, né? Passa a ser um valor que a empresa tem perante um mercado. Assim. Não é só para isso, né? Quando você vai a campo e fornece uma proposta, você sabe que você tem embasamento para fazer isso. Além do que, a PeopleSearch fez uma avaliação, né, do tamanho do mercado, né? Existe um mercado muito potencial para a ferramenta de TSM e não tem quase ninguém na América do Sul fazendo esse tipo de serviço certificado, né? Então, existiam 35 produtos hoje, existem tantas. E outra coisa, além de ITIL, com o passar do tempo, este programa de ATVs, ele vai enveredar para a área de gerência de projeto e para DevOps, no momento adequado, né? Não tem sair correndo e atropelar, eu quero fazer certificação de ferramenta de DevOps. Hoje não tem nada, nenhuma perspectiva por enquanto, mas é um caminho, né? Como você vai abrangendo uma série de iniciativas, você vai tendo a oportunidade de validar isso dentro dos critérios. A PeopleSearch adquiriu uma empresa de DevOps com uma quantidade estupenda de cursos e agora a gente vai começar a traduzir isso a partir do segundo semestre também. Então, integrar aqui, eu só vejo isso como um fator de tempo, né? Então, esse é o programa TV que eu queria contar para as pessoas, que a gente está trabalhando nele. Tem duas empresas que a gente vai, agora no segundo semestre, já integrar naquela lista. E tem mais, tem coisas para fazer. E outra, né? Que para quem for procurar esse tipo de conhecimento para si, né? Tem a oportunidade de se aprofundar na prática, tem um caminho de certificação interessante aí. Existe como validar o seu conhecimento por autosserviço, né, dentro de uma empresa, tem um tremendo uma massa crítica, não necessariamente apontando para a ferramenta, né? Então, você pode aprender a validar a tua empresa, pode saber que pode validar com algum tipo de serviço de consultoria que a gente também faz, que é um serviço de avaliação de processos. Não é só de processo, né? É da prática. Você avalia se as pessoas estão adequadas, se existe estrutura para fazer isso, e tem a cerejinha do bolo, né? Que é você conseguir ter uma lista de empresas que se preocupam em oferecer um produto coerente para o mercado e que esteja validado contra uma biblioteca de melhores práticas. Era isso. Vou contar para vocês em uma hora o que é o programa ATVA. E se alguém quiser saber mais, tem aí o WhatsApp e a gente pode passar informações para vocês sobre esse assunto. Rosário, tá aí, entregue. Bem, eh, muito obrigada, César. Não sei se alguém mais tem. Ah, vamos ver se há perguntas. Ok, então, o Sandro diz live muito boa, parabéns e obrigado pelas informações. E depois perguntaram um minutinho se o ServiceNow e Jira não estão nesse programa. Jira sim, Gira ServiceNow daqui. ainda não, sim. Sitzmark é brasileira de Brasília, Sim, sim. tá aqui, ó. Sim. Marta aqui. E depois temos também a Douglas, diz
fiz a implantação desta ferramenta Topidesk e a implantação do CSC e foi muito bom o suporte e consultoria, ok? Uhum. Muito obrigada, Douglas, pelo feedback. E depois, não, um minutinho, não, acho que não temos mais perguntas, César. Ok. Também, Felipe diz, webinar muito completo, César, você é muito bom, muito obrigado por compartilhar os seus conhecimentos. O que a gente procurou fazer aqui, pessoal, mostrar que não é só a ferramenta em si, é uma consciência profissional que a gente está procurando colocar para o mercado, né? Você pode adquirir esse conhecimento para você, para sua empresa e, consequentemente, quando você vai procurar uma ferramenta, você não fica à mercê, de palavras ao vento. É isso. Então, muito obrigado a todos por participar hoje. Muito obrigada, César, foi muito útil. E então, nós continuamos vendo nos próximos webinars. E se agora vamos ter uma enquete, então, se vocês precisarem de mais informação ou de um contato com César, podem escrever na enquete, nos comentários. Muito obrigado, tenham um muito bom dia. E obrigada. César? Então, Puninho, obrigado também. Agradeço ao convite da PeopleCert para fazer essa palestra. Fico à disposição aí, Rosário, para o que der e vier. E sempre contigo aí. O que você achar que a gente puder colaborar, estamos à disposição. Muito obrigado a todos, bom dia, Obrigada. Bom dia. até Prazer. mais. Bye, bye. Bye, bye.